Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos para mais uma etapa de nossa continuidade de leitura devocional em Efésios, ainda no capítulo 2, hoje com parte 21 de nossos estudos em Efésios, de nossa leitura devocional na carta, como temos feito até agora. Vamos, por favor, já ganhando tempo, abrir as nossas Bíblias. No capítulo 2 de Efésios, leremos a última parte do capítulo 2 de Efésios, última parte que vamos considerar em duas etapas. Uma etapa hoje e outra, a parte 22, que é a próxima etapa, na próxima quarta-feira, querendo Deus. Então, por favor, Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, leremos a partir do versículo 19, ao fechamento do capítulo. Então, abrindo Bíblias, por favor, em Efésios 2, 19 a 22, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Como eu disse, esta abordagem será feita em duas etapas. Hoje, na próxima quarta-feira, com que fecharemos o capítulo 2. Mas ainda que hoje estejamos considerando apenas uma etapa, esta etapa avança até o versículo 22. Depois a gente retorna ao versículo 20 para dar fechamento ao argumento do apóstolo Paulo. Então hoje nós estamos com a argumentação envolvendo o versículo 19 e o 22. Que é a leitura que acabamos de fazer. E este trecho, como eu estou repetindo aqui, de 19 a 22, ele faz o fechamento do capítulo 2, e aí nós o veremos então por conta disso, com um pouco mais devagar. Mas como temos visto ao longo da caminhada, desde o capítulo 1, e muito especialmente, ultimamente no capítulo 2, o apóstolo nos conduziu desde aquele início, mostrando a gloriosa esperança dos santos, nossa herança em Deus. E lembrem bem, nunca é demais a gente recordar aos irmãos que ele orou, isso vai ser lembrado aqui ao longo do estudo da carta aos Efésios, orou para que os olhos do entendimento daqueles irmãos fossem abertos, para que eles pudessem compreender essa gloriosa herança. Como com muita sabedoria já disse alguém, esta é a carta das riquezas espirituais. Ou seja, ela nos informa doutrinariamente com o ensino, aquilo que vivemos, aquilo que nos é dado viver. Não há pobreza mais indesculpável do que o crente, por ignorar, por não ter interesse em aprender estas coisas e nelas se aprofundar, trazer a sua espiritualidade, suas relações com Deus a níveis seculares, secundários, apequenados, preocupados demais com o seu umbigo, com o ramirrão do dia a dia. Quando alguém já disse, né? Ele está lutando para preservar um pão, quando a Bíblia mostra que ele tem um tremendo banquete. Paulo está mostrando para nós as riquezas espirituais aqui que nos são oferecidas, das quais participamos, que já nos estão garantidas pela obra de Cristo na cruz. E isto é tanto pior quando a gente vê crentes tomados de superstição, aprendendo e vivenciando a sua fé com crendices, especialmente no que diz respeito às operações do mal, à malignidade, à obra do diabo. Então, muito preocupados com demônios, com o diabo, com isso, com aquilo, com coisas tão pequenas, quando este texto, esta revelação, esta doutrina nos fala da autoridade que temos muito acima deles, o poder de que estamos investidos por nossa união com Cristo Jesus, de tal maneira que não deveríamos sequer ter preocupação com essas coisas. Mas é um tal de pensar em espírito que produz, espírito que faz, espírito que acontece, e ficar enclausulado com medo que põe este crente numa posição tão longe daquilo que disse Jesus: se a verdade vos libertar, sereis verdadeiramente livres, que isso se torna uma blasfêmia, se não mesmo uma vergonha. Outro tanto desconhece essas riquezas. Aqueles que só querem coisas superficiais na fé, geralmente ficam presos a níveis de culto, letra de cântico, as ações culticas que ocorrem uma vez por semana, quando muito duas, e por aí vai. E aí não crescem, não se aprofundam. Eu me lembro que quando fizemos a oferta dos estudos das quartas-feiras,
Alguém se apressou para me dizer, não conta comigo às quartas-feiras. Ora, não se trata de contar com as quartas-feiras, se trata da proposta. Estudo da palavra de Deus. Determos-nos sobre a palavra de Deus. Mesmo porque ninguém precisa estar preso às quartas-feiras, você tem isso tudo aí no YouTube, não é verdade? É só ir lá depois e participar. Não, mas quando a pessoa declarou para mim, não conte comigo às quartas-feiras, está dizendo, não conte comigo por esse negócio de estudos, porque não vai lá, não procura. E é uma representação numérica, viu? É uma pessoa com representação numérica. Quando a gente vai ver, há um contingente de crentes com essa superficialidade que entristece muito. Especialmente porque nós estamos diante de um texto que é a exposição ipsis literis de uma revelação exclusiva recebida pelo apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja cristã. Meus irmãos, vale lembrar, para prefaciarmos tudo isso aqui, que Paulo, depois da sua conversão, passou 14 anos na Arábia recebendo esta revelação de Deus. Foi um trato de Deus com ele por 14 anos inteiros. É extraordinário demais o que ele aprendeu e pôde passar para nós. Nenhum outro se equipara a ele. Pedro, se referindo aos escritos de Paulo, disse, são coisas de difícil compreensão, e colocou no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Estamos falando de um contemporâneo de Paulo, do cabeça dos apóstolos, fazendo esta argumentação, este referêndum ao último dos apóstolos, como Paulo mesmo gostava de se colocar, como um abortivo. Mas foi a esse abortivo que Deus trouxe a revelação suprema, que ele próprio aqui enquadra, chama, e veremos semana que vem, de fundamento dos apóstolos. Uma fé sem fundamentos é aquele tipo de fé profetizado no Salmo 1 e aqui na carta, no capítulo 4, nesta carta, como veremos mais para frente, que leva o crente a ser levado à roda por todo o vento de doutrina, como a moinha que o vento espalha, na metáfora do Salmo 1. E eles estão por aí, transbordando e nos cercando, com articulações, com verborreias, com um evangeliquez que nos espanta, que nos assusta. Parece que estamos falando de outra confissão. E, no fundo, acaba chegando muito próximo, ou se não for, aquilo que Paulo chama de outro evangelho. Com toda esta introdução aqui, na qual eu gastei quase 10 minutos, meus irmãos, eu quero, primeiro, honrar você, que está aí, gastando esse seu tempo, ou depois correndo atrás para poder pegar o que foi recebido, honrando o espaço de estudo que se ocupa para dar, e trazendo ao meu coração, eu estou trazendo ao meu coração o consolo de saber que Deus sempre terá 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então é muito importante a gente saber que estamos tratando da gloriosa esperança que alimenta a nossa fé pelo plano redentor de Deus Pai a nosso favor, na obra de Deus Filho. Então agora ele encerra, porque ele está encerrando, no capítulo 2, esta argumentação. Ele está fazendo uso dessa conjunção conclusiva aqui, portanto. Eu sei que nas suas versões está apenas pois, não é? Mas, portanto, é a conjunção que os tradutores da Nova Versão Internacional preferiram verter o texto grego para ela, e entra para fazer o fechamento com uma ligeira retrospectiva. Então é evidente, Paulo não joga palavras ao ar. Se ele começa esta argumentação final com esta conjunção, portanto, o que ele vai nos comunicar é, olha, eu vou fazer uma conclusão aqui. Ou seja, depois de tudo aquilo que você veio ouvindo, que eu estive considerando desde o primeiro versículo da carta, portanto, em outras palavras, portanto, vai carregar não apenas num aspecto conclusivo, mas o portanto é para dizer, vamos agora repassar alguma coisa para que você entenda onde você foi colocado, o que você vive, qual é a realização de Deus que você pode experimentar, que lhe foi oferecida em Cristo na cruz. Então ele vai entrar fazendo uma retrospectiva e com informações adicionais. Por isso que teremos que ir para uma nova etapa semana que vem. E essas informações adicionais mostram o efeito de toda a realização divina na graça, a favor dos que creem. Glória seja o seu santo nome. Então, seguindo nos passos aí das sábias observações de Martin Lloyd Jones, não que eu esteja e estarei repetindo os pensamentos de Lloyd Jones, não, eu quero dizer que a maneira como ele dividiu esse trecho aqui me atraiu muito e achei ela muito pertinente, então eu fui seguindo por aí também, em cima da sua argumentação,
E aí eu quero dividir esta conclusão em 4 etapas. Ele a dividiu em 3, mas entendi que há uma 4ª categoria que requer nosso exame em separado. E a essa 4ª categoria entraremos ou veremos na semana que vem. Hoje não teremos tempo para ela. Há uma 4ª categoria. Lloyd Jones viu 3 e, pela misericórdia de Deus, eu encontrei aqui 4. E nós falaremos das 4, detidamente. Então ele começa, o apóstolo, nos mostrando o que deixamos de ser. Então por isso é uma retrospectiva. E o que passamos a ser pela fé em Cristo. Ora, depois de toda aquela argumentação em que ele procurou nos exortar a lembrar qual era o estado em que estávamos na condição de mortos em delitos e pecados, e ali ele disse que éramos considerados gentios por nascimento, e então porque estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel e estrangeiros contra as alianças da promessa, ele volta a carga para dizer: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Ora, isso parece redundância, parece repetição, não é não. Ele está fazendo um repasse, ele está fazendo um recalque, uma ratificação do que vinha dizendo, para que a gente possa estar muito consciente do que foi alcançado, do que nos foi dado. Então ele vai nos mostrar o que passamos a ser. Veja, ele vai dizer o que deixamos de ser. Deixamos de ser estrangeiros, deixamos de ser os de fora. Ora, já falamos sobre isso, é evidente, lá no capítulo, no versículo 12. Mas eu quero fazer como ele fez, voltar a carga para mostrar a você quanto isso tem significação. Porque já passamos por onde? Nós passamos por aquele momento em que ele disse que Deus arrebentou, destruiu, é o verbo que é usado aqui, a parede de separação que dividia 2 povos. O povo de Abraão, os judeus, e o resto que o povo de Abraão considerava gentalha, ou gentios, cães, que não tinham direito algum à espiritualidade e a quem eles não a ofereceram na função sacerdotal, porque Deus lhes confiou os oráculos, as promessas, a lei, os profetas. Deus preparou o povo para revelar ao mundo a sua justiça, a sua santidade, a sua visão a respeito do pecado e do pecador, até que viesse, como veio através de Jesus, mostrar a solução para esse problema, a redenção e a graça que traz a reconciliação por sua obra da cruz. Bem, então nós estávamos de fora. Agora, como a parede de separação foi derrubada, como Deus jungiu os dois num só povo, de maneira que deixou de haver povo judeu e povo gentio, e passou a haver o povo de Cristo, ou a igreja, como um único povo. Esta é a visão que Deus tem agora de todos os filhos de Abraão. Esse é o novo Israel de Deus. Todo o povo, a igreja, ele diz: por conta disso, vocês não estão mais de fora. Vocês não são mais estrangeiros. A outra coisa que ele vai dizer, nós vamos voltar a esse ponto, é que passamos a ser concidadãos dos santos. Então fomos elevados a uma outra posição. Passamos a ser família de Deus, está aqui. E aí eu entro com o 4º grupo, que veremos, querendo Deus, semana que vem, classificado aqui como sendo templo espiritual. Passamos a ser templo espiritual. Então observe aí. Passamos a ser reino, porque não somos mais estrangeiros. Passamos a ser concidadãos dos santos. Passamos a ser família de Deus. E passamos a ser templo espiritual. Tudo isso é o que temos pela graça. E esta é a visão que Deus tem a nosso respeito. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você através da obra de Cristo, ele vê todos esses qualificativos, todo este posicionamento no qual ele nos colocou. Por isso que é muito apropriado, e vale lembrar aqui, então, João 1,12, o verbo usado por João, a locução verbal de que João se serve para nos comunicar, já no prólogo do seu evangelho, esta gloriosa bênção, quando ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de serem feitos, algo que foi feito a nós, algo que aconteceu conosco e por obra de Deus. É maravilhoso pensar que foi um processo de criação. A outra coisa que tem de ser repassada aqui, Paulo não está trabalhando isso aqui neste momento, foi o argumento da semana passada, que eu espero que você volte a frisar bem, a rever. Eu dou glória a Deus, nós temos um irmão muito amado em Niterói, que quando o texto, a mensagem, uma outra em Ribeirão Preto, muito amada também, quando a mensagem mexe muito com ela, ela volta a ouvir tudo de novo. É tão bonito isso, sabe? Isso é significativo demais. E então,
Se for possível, volte a ouvir o que falamos ali, onde Paulo usa e repisa o verbo criar, para dizer que Deus criou um novo povo. Da mesma maneira como pela primeira vez ele criou um povo em Abraão, ele então desfaz isso e cria um novo povo em Cristo. Foi criação. Esta criação redundou em sermos feitos filhos de Deus. Então fomos agora recriados, para poder falar de novo nascimento, recriados como filhos de Deus. Não mais na categoria de filhos de Adão, então meras criaturas, mas filhos de Deus, obra que foi realizada na cruz e na qual nós então estamos sendo considerados o povo que recebe os mesmos títulos que Deus havia dado, ou que Moisés deu aos filhos de Abraão, e nós vamos encontrar isso em Deuteronômio. Pedro vai fazer uso em Levítico. Pedro vai fazer uso desta citação de Levítico e atribuí-la à igreja. Vocês são raça eleita, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade peculiar de Deus, para anunciar as grandezas e a glória de Deus. Pois bem, meus queridos, este povo é a igreja. Ele criou um outro povo, um novo povo, e juntou, formou, quebrou a divisão, formou de dois povos um único povo, de maneira que judeu não tem mais proeminência e nem gentio tem desvantagem nesta associação. Não há mais uma mistura, é um novo povo. Para ser povo de Deus, o judeu tem que se tornar cristão. Para ser povo de Deus, o gentio tem que se tornar-se cristão. Não confunda isso. Não existe uma associação de povos. Isso acabou na cruz do Calvário. Então vamos começar pelo primeiro aspecto, porque o tempo voa. Nós devemos nos dar conta, então, de que agora temos um reino ao qual pertencemos. Onde é que você vê isso? Já não são estrangeiros nem forasteiros, não são mais os de fora. Vocês pertencem a um reino que não é deste mundo. Jesus deixou muito claro isso. Meu reino não é deste mundo. E ele deixou claro que o Deus eterno tem um reino. E nós agora passamos a ser participantes deste reino. Nós fazemos parte do povo do reino. Nós somos o reino. A igreja é considerada reino dos céus. E nós fazemos parte da igreja. Então nós agora não somos estrangeiros, não somos forasteiros, não somos os de fora. Se temos um reino, há um rei sobre ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Meu reino não é deste mundo. Qual é o título que Jesus recebe, aceita, assume diante de Pilatos e Apocalipse o repete, pondo na boca dos adoradores? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é rei, há um reino e nós passamos a fazer parte desse reino. Nós compomos este reino. Claro que sempre que se fala em reino de Deus, cometemos um tropeço que precisa ser dissolvido. Presta atenção. Jesus deixou muito claro: o reino de Deus está entre vós. É chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. Na cruz, o reino se estabeleceu entre nós. A igreja manifesta o reino. Então, sempre o tropeço é que sempre pensamos em reino em caráter escatológico. Especialmente porque há uma linha interpretativa, escatologicamente falando, que pensa num reino futuro, um reino de 1000 anos que virá lá na frente. Ora, Jesus deixou muito claro que o reino já está aqui, o reino está através da igreja. A igreja visível revela o reino. A igreja visível foi posta para manifestar o reino. Então, meus amados, não é uma expressão escatológica. O reino já está aqui. Não temos que aguardar o reino no futuro. O reino vai ter uma visão universal no futuro, quando houver a ressurreição dos que já partiram com Cristo. Mas, por enquanto, ele já está se manifestando, ele está visível na igreja, invisível na sua expressão maior, que aí sim será escatológica, virá a partir daquele dia, o dia que a Bíblia põe com D maiúscula, para mostrar que é o dia especial da vinda do Senhor. Pois bem, saber que este reino ao qual pertencemos tem um rei, nos traz posicionamento. Ora, eu pertenço a um reino. Eu quero que você reflita nisso com sensibilidade. A consciência de que há um posicionamento. Pertenço a um reino. Sabe, quando você
entra, eu sei que é uma comparação grosseira, pobre, mas ajuda. Quando você entra, você está desempregado. 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí já bate o desespero. E você faz um concurso e passa. E entra para um determinado departamento do governo como um funcionário público. Direito a salário. Sabe que a sua carteira está lá escrita, assinada, mostrando que você é funcionário público. Você pertence a um órgão do governo federal ou estadual ou municipal, mas que compõe o estado das políticas públicas. E você está integrado a elas na qualidade de funcionário. Isso te dá posicionamento. Pode ser um funcionário público não muito consciente até que alguém abuse de você. Aí você vai reivindicar seus direitos, as defesas da lei que te protegem daquele abuso de alguém que não gostou do que você está fazendo ou de quem você é. Você está posicionado, você tem direitos, você sabe onde você está e aí você tem a sensação da representatividade. Eu disse que era um exemplo empobrecido, mas ele vale, porque um funcionário público, por exemplo, faz valer os seus direitos na hora dele usar algumas regalias. As questões dos abonos, dos prêmios, dos clubes de que pode fazer uso. Nessa hora ele se posiciona, ele sabe como ele está bem posicionado. Mas isso nos traz também identidade. Porque se eu pertenço a um reino, qual é a minha função nele? Se eu estou posicionado no reino, qual é a parte que me cabe? Qual é a categoria que eu tenho dentro de um reino? Ora, um reino tem rei, cortesãos e súditos, entre os quais contam os cortesãos. Não importa a função que você realize dentro do reino, você é um súdito, uma vez que você não é um rei. Se é um rei, você é súdito. Você pode ter posição de ministro de Estado nesse reino, mas na condição, na qualidade de súdito. Você é súdito. Você está sujeito ao rei, a serviço do rei. E a Bíblia, porque este era o sistema da época em que a Bíblia foi escrita, por isso que Paulo trabalhou com ele, eu usei aqui a expressão funcionário público, porque é o sistema de hoje. Mas a verdade é que você é uma representação. Você está sujeito ao rei para cumprir as suas determinações. E isso, por outro lado, nos traz segurança de direitos de súdito. Já falei sobre ela. Por isso que eu estou chamando de posicionamento. Eu estou posicionado no reino. Daí o meu lamento com os crentes que, pobres na fé, uma pobreza que é alimentada por alguns descuidados ou espertalhões, ele se vê ou o bobo da corte ou alguém que está do lado de fora da fortaleza. Sabe, os reinos antigos, reinos-estado, eles eram caracterizados por castelo, onde o rei habitava, ou o duque, ou o conde, e as muralhas que protegiam aquele potentado. Então, o que acontecia? Quem estava dentro da muralha estava protegido pelas armas do rei e pela fortaleza em si. Tinha direitos. Ele não era um estrangeiro, não era alguém de fora, ele estava protegido. Ele tinha quem zelasse por ele. Ele tinha direito ali dentro de ser protegido. A Bíblia usa esses verbos para tratar conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. A Bíblia diz que Deus tabernaculou entre nós. A palavra de Deus diz que o Senhor está entre nós. A Sofonias 3,17, um dos mais belos textos dos profetas menores. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Que bonito, né? Você pode recorrer ao rei, você pode bater na porta do palácio, e esta porta do palácio, por detrás dela tem um trono, que Hebreus capítulo 4 chama de trono da graça, e diz, entra lá. E Hebreus 10 diz, entra com confiança, o caminho está aberto, aleluia. São metáforas, são alegorias, de que a palavra de Deus se serve para mostrar a você, crente, onde você está, que visão o teu rei tem sobre você e como te protege. E cuida, ele é responsável por você. Povo de propriedade peculiar, volto a dizer, me entristece ver a pobreza de crentes que não se posicionam, que se veem à mercê como se estivesse fora da fortaleza.
Glória a Deus pela profecia de Abacuque, pela vida de Abacuque, pela confissão de Abacuque, quando ele disse: o Senhor é a minha fortaleza. Glória a Deus pela vida de Davi, um homem que entendia de fortaleza e da responsabilidade de um rei que tinha de cuidar dos seus súditos dentro das portas e que também declarou, como Abacuque disse: o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é a minha torre forte. Glória a Deus pelos crentes que sabem que estão dentro das muralhas. Ali o Salmo 46. Deus está no meio dela, não será abalada. A cidade é você, a cidade sou eu, a cidade é a igreja, Ele está no meio dela. Se eu não me dou conta de quanto eu estou posicionado, envolvido pelo reino, eu vou ficar à mercê de todas as vicissitudes. Elas serão as profecias que vão me convencer e vão jogar minha fé lá embaixo. Para longe de nós estas coisas. Eu lembro muito de uma gloriosa experiência da missionária Dorcas Barros, quando ela foi pela primeira vez para o Chile. A primeira vez que Dorcas foi para o Chile, ela foi de ônibus. Então ela saiu do Rio de Janeiro, ela era de Campina Grande, mas ela saiu do Rio de Janeiro e tomou o ônibus que a levaria, que atravessaria os Andes e a levaria até o Chile. Quem já foi ao Chile sabe muito bem que está do outro lado, né? Ele é costa do Pacífico, está do outro lado da cordilheira, de tal maneira que aquilo que é nosso vizinho, o Chile não é, né? A Argentina está coladinha aqui, Paraguai, etc., mas o Chile está lá do outro lado da cordilheira. E para quem sai do país pela primeira vez, era a primeira vez que ela saía, ela contava que quando o ônibus atravessou a divisa Brasil-Argentina, ela começou a ter aquela sensação de ser muito brasileira. Que sensação era essa? Ela estava indo para um país de regime comunista, fechado para a confissão cristã na época. À época. Ela sabia disso. Ela sabia que estaria entrando ali com uma identidade cristã e como missionária, num terreno hostil, no Chile. Quando ela atravessa a divisa Brasil-Argentina, ela então se sente brasileira, se sente deslocada. E aquela sensação foi crescendo, crescendo. Uma mulher solteira, já com mais de 40 anos, a sensação de desamparo cresceu e ela começou a orar. E quando então atravessou a divisa para o Chile, já em território chileno, descendo os Andes, essa sensação ficou muito mais forte. E ela intensificou a sua oração dizendo: Senhor, eu estou entrando em terra alheia. Não pertenço a esta terra, não tem essa língua, não tem essa cultura, não tem suas características, não pertenço a este povo. E o Espírito de Deus disse tranquilamente para ela e a tranquilizou: eu sou o rei de toda a terra. Você está debaixo da proteção do teu rei. E é o teu rei que você estará representando em terra alheia. Glória a Deus. E é isso mesmo. Se saber pertencendo ao reino impõe sobre nós, especialmente à luz de 2 Coríntios capítulo 5, 19, que nós somos embaixadores, 5, 20 e 21, somos embaixadores da parte de Deus. Filhos do reino, conscientes do reino, estão conscientes do seu dever de embaixadores. Agora eu pulei de direito para dever. O dever de ser embaixador, de representá-lo. Como essa representação é feita? Através de uma verbalização evangélica ou através de características do reino? Como eu sei que um asiático é asiático? Como eu sei que um hindu é hindu? Como eu sei que um africano é africano? Como eu sei que um caucasiano vindo lá do leste europeu é do leste europeu? Eu posso nada entender das línguas deles, mas quando eu bato o olho nele, eu posso afirmar uma coisa: pertence a outra etnia. Você sabe que a palavra usada por Pedro, raça santa, significa etnia, etnia santa. O que caracteriza um asiático? A cor da sua pele, a forma do seu cabelo, a forma dos seus olhos, não é assim? Aí você diz, é de etnia asiática.
A Bíblia diz que como embaixador do reino você leva uma etnia, e a etnia se chama santa. Santidade ao Senhor. Pense nisso. Depois nós sabemos que passamos a ter cidadania. Parece ser uma redundância do aspecto que acabamos de ver, mas vai além. Eu falei de reino, não são mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos. É bonito porque o texto nem diz assim, cidadãos dos céus, como Paulo fala em Filipenses 3,20, que vamos lembrar. Ele diz concidadãos dos santos. O foco ou o enfoque está na cidadania, na concidadania. O enfoque está na comunidade, o povo que nós passamos a integrar. Então nós temos uma representatividade que nos traz afinidades culturais, linguísticas e conceituais. O que caracteriza você como pertencendo ao Brasil, sendo brasileiro? As características culturais, seu jeito de ser, as características linguísticas, o seu jeito de falar, a forma como você tropeça com o seu sotaque na língua que você está adotando, e as características conceituais. Não pretenda que um português, por mais que ele tenha nos colonizado e fabricado aqui como povo, tenha uma visão da vida nos mesmos parâmetros e termos que você tem. Não tem, porque ele nasceu e ele vive em Portugal. Ele nasceu e vive dentro de outra cultura. Esta é a razão porque a língua que nós falamos, qualquer que seja ela, é chamada de língua materna, língua natal. É a língua que foi ensinada pela sua mãe. E neste ensino entra toda a carga cultural e conceitual que você vai levar consigo. Você vai aprimorar. Você vai abandonar algumas coisas, você vai intensificar outras, vai agregar algo que também lhe faltou, mas continuará tudo isso diretamente ligado à raiz da sua formação, os seus conceitos. A igreja tem suas conceituações. Eu não estou falando de fórmulas, eu não estou falando de confissões, não estou falando de dietas, confissões, eu não estou falando de dogmas, não é isso. Eu estou falando da visão do reino que afetou a mente, que afetou o comportamento, que afetou os sentimentos. Isso tudo compõe as nossas conceituações, a forma de ver a vida. Qual é a grande, abissal, primeira e maior diferença entre mim como cristão, entre você como cristão e os demais não cristãos, brasileiros ou não brasileiros? A nossa visão do mundo e a partir de nós mesmos como obra de uma criação. Nós nos sabemos criados por um Deus que adoramos como Criador. Isso faz toda a diferença. Temos consciência do Deus Criador, de tal maneira que teorias evolucionistas, por mais moldadas que estejam para tentar descer goela abaixo e nos convencer de que os acasos foram acontecendo e produzindo esta harmonia que finalizou-se aí, não convence. Conceitos que escreveram compêndios não convencem contra uma única página que inicia a revelação da palavra de Deus. No princípio, Bara Elohim, criou Deus céus e terra. Glória a Deus. Este é o principal conceito que norteia todos os outros, e aí os conhecimentos que vamos agregando dentro da nossa experiência e revelação do Espírito na graça, o conhecimento que a palavra da revelação de Deus nos traz, daí a nossa fé, ser fé bíblica, ou seja, aquela que emerge de ouvir a palavra de Deus. Estamos à vontade dentro da esfera a qual pertencemos. É o nosso território. Então é diferente de ser súdito do reino, no sentido de que você se encontra entre o seu próprio povo. Isso é ser súdito do reino. É diferente por quê? Paulo diz em 3:20 de Filipenses que a nossa cidadania está nos céus. E então, enquanto na terra, como igreja, nós temos uma comunidade de comunhão, entendeu? Uma coisa é eu ser brasileiro, outra é eu ser nascido no Rio de Janeiro. Uma coisa é eu ser brasileiro, outra é eu ser nascido em João Pessoa. Uma coisa é eu ser brasileiro, outra é eu ser nascido em Porto Alegre, vivido em Porto Alegre. Entende? A minha cidadania seria Porto Alegre, a minha cidadania Rio de Janeiro, a minha cidadania João Pessoa, e por aí vai.
Percebe? A cidadania te localiza, a cidadania te identifica, a cidadania tem seus próprios apelos sobre você. A nossa cidadania com cidadãos dos santos é a igreja, a comunidade de comunhão espiritual que tem visibilidade, com exercícios factíveis. Eu sei que eu estou jogando muita informação, mas eu quero fechar essa parte que nós temos aqui. Estou atropelando o tempo, vou atropelar o tempo. Se você não jantou, você vai atrasar sua janta, mas eu vou fechar isso aqui hoje. E aí você vai aguentar um pouquinho. Veja, quem tem sentimento cidadão, quem tem sentimento pátrio, sabe a que isso se refere. Nós até chamamos de bairrismos, especialmente nas disputas que existem entre paulistas e cariocas, né? Há muito bairrismo. É como torcedores de um time de futebol. O sujeito veste a camisa, o sujeito leva lá as siglas, as marcas, acompanha as negociações que são feitas na troca de jogadores, etc. Todos os scores, todos os placares e todas as informações de jogos e etc. E se tem oportunidade, se é um torcedor muito participativo, tendo oportunidade, especialmente nas disputas dos grandes campeonatos, corre para o estádio, vai lá torcer pelo seu time, chora, vibra, não é assim? Aliás, a grande maioria, até de cristãos, chora muito pelos seus times e dificilmente chora através da fé ou por causa da fé ou sensível quanto à palavra de Deus. Isso aqui é uma crítica, mas faz parte da realidade do nosso brasileiro, povo brasileiro, tão cheio de paixões pífias, né? Tão vazio de paixões para coisas sérias. Mas veja, nós ouvimos por aqui há poucos dias, nós recebemos aqui um missionário brasileiro com a sua família, que trabalha na África. E ele vem ao Brasil a cada 3 anos, vinha ao Brasil a cada 3 anos, ficava aqui 3 meses com a sua família, fazendo os contatos com as suas igrejas apoiadoras e tal, dando relato do seu trabalho. Por causa da pandemia, o coitado desta vez teve um atraso de mais 2 anos, ficou 5 anos sem vir aqui. E agora, por conta de questões nacionais, as questões lá no seu país, do país onde ele serve, ele veio com um tempo diminuto, ele não tem mais como ficar 3 meses, mas 1 mês e meio. Então, depois de passar 5 anos longe de tudo e de todos, ele vem para só ter 1 mês e meio com a família aqui e ter que voltar. E nós o ouvimos aqui falar com lágrimas caindo: eu amo meu povo, eu amo meu país, eu sinto saudade da minha terra, sinto saudade disso aqui. É evidente que lá ele usa uma língua emprestada, uma cultura emprestada. Aqui não, aqui ele está à vontade. Aqui ele pode atropelar palavras, ele pode criar conceitos novos. E ele fala da sua paixão. A gente o ouviu chorar emocionado por poder rever os seus campos, ouvir os sons da sua terra, conviver com o jeito do seu povo, o jeito da sua terra, sua cidadania. Entende? É a identidade. É disso que Paulo fala. Não somos estranhos da cidadania celestial. Se há um lugar onde nos tornamos estranhos, pouco ajustados, segundo a Bíblia, deveria ser, é no mundo, ao qual não pertencemos mais, mas estamos à vontade na igreja. Faz tanta diferença, meus queridos. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para que você perceba esta linguagem de concidadãos dos santos. Como pastor, como palestrante especialmente, e ainda mais com a bagagem de psicanalista e psicólogo, a área da ciência da mente e dos afetos, além dos meus trabalhos com as igrejas, que eu percorri aí há mais de 26 anos, púlpito a púlpito, denominação a denominação, terra a terra, sertão do Brasil, megas cidades e cidades pequenas e fora do país, eu recebi várias oportunidades e convites para dar palestras para grupos e palestras cujo assunto pouco ou nada tinha a ver com a fé cristã, especialmente na área da psicologia. Mas também tive oportunidades de, por conta do interesse dos grupos organizadores, de falar usando argumentação bíblica para uma plateia heterogênea formada na sua quase totalidade por pessoas não cristãs ou não crentes. E é evidente que tanto pelo assunto quanto pelo ambiente, especialmente pelo ambiente, quando eu entrei nesses ambientes para dar as palestras, por mais que tudo estivesse muito bem esquematizado, a distância, a diferença entre dar a palestra ali, ainda que usando argumentos bíblicos, e dar a palestra entre os crentes nas igrejas, ou nos acampamentos, ou nos grandes encontros, é incomparável. Era como se eu estivesse tendo que fazer malabarismo no meio dos estranhos, onde eu era estrangeiro.
E enquanto que no meio do nosso povo, na igreja de Cristo, estou à vontade. Estou em casa. Estou relaxado. Eu estou falando a linguagem que todos conhecem, que todos querem entender, que todos querem ouvir. Há fluência de diálogo, de movimentos, de ir e de vir. A leveza, tudo é diferente. Eu estou em casa. Onde eu estava desajustado? Fora de casa. Onde eu me sinto ajustado, ambientado? Dentro de casa, dentro da igreja. Concidadão dos santos. É isso que Paulo está dizendo. Como último ponto a observar hoje, aí eu pulo para o versículo 22, aí você diria, então por que não deixa para quarta que vem, pastor? Porque lá eu vou gastar mais tempo também, tá bom? Fazendo o fechamento aqui. Veja, aqui ele está dizendo que, perdão, eu fiz um salto aqui que não tem nada a ver. Eu estou indo ainda na linha dos 3 pontos primeiros, então é ainda no versículo 19. Mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu pensei que eu estaria pulando já para a quarta. Não, ainda é o terceiro. Fomos feitos família de Deus. Então fomos feitos pertencentes ao reino, não mais estrangeiros, nem forasteiros, com cidadãos dos santos e família de Deus. Está aí no pacote da graça. Agora é muito importante a gente entender uma coisa. Quando os judeus usufruíram o privilégio de serem povo de Deus por 1500 anos até a cruz, até o advento do Filho de Deus, eles não viveram esses mistérios. Agora, como igreja de Cristo, eles podem viver esses privilégios decorrentes da fé, onde nós, gentios, já fomos introduzidos de imediato, uma posição muito incomparavelmente mais elevada. Quando a Bíblia diz que Deus era pai de Israel, quando Deus de alguma forma chamou Israel de seus filhos, estava se referindo ao povo como nação, não indivíduos. Esta relação de pai e filho, de pessoalidade, de família, só pertence à igreja. Por quê? Porque só que no Novo Testamento, e aqui exatamente na carta aos Efésios, é que nós vamos encontrar a palavra família referente à igreja para mostrar que nós somos os domésticos da fé. A palavra que é usada e traduzida por família é os da casa, os de dentro da casa. Sabe qual é a visão que Deus tem nossa como família? Aquela que você tem na constituição da família singular, da família primeva. Qual é a constituição? Pai, mãe, filhos. Os de dentro da casa. Os que têm cômodos em comum, entende? Os que têm livre acesso, os que botam chinelo. Os da casa, os domésticos, é assim que nós chamamos. A palavra que traduz família de Deus é domésticos de Deus. Lindo, não é? Eu vou te lembrar uma coisa muito bonita, uma fraseologia, uma alegoria criada pelo próprio Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não vou me repetir, porque há poucos dias eu estive ilustrando isso aí, exatamente quando estávamos recebendo aqui a família que veio da África. E eu contei aí a minha conversa com a esposa do missionário. A missionária, a esposa do missionário, que perguntou para mim o significado disso aí. Vou preparar-vos lugar. E eu disse para ela, eu lembro que eu disse para ela, pastor, então você já está se repetindo. Tá bom. Eu disse para ela, querida, eu entendo assim. Quando vocês estavam para vir para minha casa, vocês disseram o dia em que iam chegar e os dias que iam ficar aqui. Então eu cheguei para a Lília, a dona da casa, e disse, vamos preparar lugar para eles. Uma casa com um lugar que ficou exclusivo para eles por aqueles dias. O que Jesus está dizendo é que na casa do Pai há muitas moradas, há muitas peças, como dizem os espanhóis. Há muitos quartos, como dizemos nós, há muitos apartamentos. Um deles nos pertence. Vou preparar-vos lugar. Uma casa com muitos quartos, muitos lugares, muitos homes, muitos lares. A casa do Pai com muitos lares para os filhos. Vou preparar-vos lugar. Que lindo, somos os domésticos da fé, os de dentro de casa, entende? Aqueles que saem pela porta do quarto e esbarram no lugar comum, na copa, na sala de estar,
na sala de jantar, no quintal. Quando o povo de Deus, os judeus não souberam ver em Deus seu rei e pediram um rei humano. Vocês lembram disso? Aí Deus disse que assim eles estavam rejeitando a ele, não a Samuel, o profeta juiz, que ficou ressentido porque foi a ele que o povo pediu para estabelecer um rei sobre eles. Aí o Senhor disse, é a mim que estão rejeitando como rei. O povo queria um rei. O povo não queria que Deus continuasse sendo seu rei e não sabe, esse povo, o que perdeu. Porque veja, agora como igreja, Deus se manifesta como rei de um novo povo, raça eleita, povo adquirido, nação santa, e se manifesta na condição de pai, um rei que é pai, um pai que é rei, glória a Deus, vou repetir, um rei que é pai, um pai que é rei. Israel nunca conheceu isso, a igreja conhece, aleluia, foi Jesus quem nos disse isso, foi Jesus quem nos deu isso, quem possibilitou isso. Deus se manifesta como pai, constituindo-nos em sua família, um pai que tem muitos filhos dentro de casa e que recolhe os filhos para dentro de casa. Como isso é bom! Quando eu recebo aqui minhas filhas que estão todas agora fora de casa, casadas, vivendo em suas casas, então, quando elas vêm para participarmos todos juntos aqui, a sensação de sermos família é muito intensa para mim como pai. O pai com os filhos em casa, é muito bonito. E ele fala que somos família na terra e no céu. Na terra, a igreja é militante, visível, e no céu, a igreja é composta pelos remidos que já partiram e se encontram com os anjos em alegre reunião, como diz a carta aos Hebreus. São janelas do céu que você pega aqui e ali, que a Bíblia mostra para nós, que eu procurei juntar naquele livro Além do Céu Azul. Recomendo a você que, se não leu, vá lê-lo, procure ler, porque alimenta muito a sua esperança. Essas janelas do céu nos dizem coisas muito lindas. Uma das coisas lindas é o texto de Hebreus dizendo que o que os crentes estão fazendo no céu, os remidos lá, estão reunidos com os anjos em alegre reunião. Ultrapassa o nosso entendimento. Eu não sei o que significa reunidos com os anjos em alegre reunião, deve ser algo indizível. Era assim, Paulo viu. E quando viu, disse, não tenho como falar, não sei como falar, não tenho como dizer, coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aleluia, glória a Deus. Que grande alegria, não é? Que grande alegria. E é. E é. Como isso é bom. Você pode adorá-lo como rei e servi-lo como seu súdito e servo. Jesus disse, João capítulo 4, que você pode adorá-lo como pai e obedecê-lo na condição de filho. E então, da adoração e para a adoração, está potencializado para dizer, Abba, pelo Espírito do Filho que habita em você. Obrigado pelo seu interesse, sua paciência em aguardar todo esse tempo até agora. Ultrapassamos aí 50 minutos, 20 minutos além do nosso tempo oferecido, né? Ficou um minutão. Mas estaremos de volta fechando este capítulo 2 na próxima quarta-feira, quando então, entre outras coisas, vamos considerar a quarta categoria que eu ia adiantando aqui já, não é? Que eu já avisei a você qual será. Também fomos constituídos templo espiritual. Como é importante conhecer e entender essas alegorias de que a palavra de Deus se serve numa linguagem toda simbólica para mostrar as riquezas que nos estão oferecidas. Glória seja o nome do Senhor. Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua atenção. Domingo, 5 da tarde, estaremos juntos, ouvindo a palavra do Senhor nos Salmos, dizendo para nós que há uma radiografia da conversão que nós precisamos conhecer. Deus os abençoe, meus queridos, e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.